Você? Pode ir lá embaixo. Pode ir lá embaixo. Pode ir lá. Hoje não é a tia Débora, é a tia Tati. Vai vir? Ele vem? Então vamos orar. Pai querido, muito obrigada, Senhor, por essa noite. Muito obrigada por essas crianças lindas, ó Pai, que estão aqui na frente. Obrigado porque agora elas vão subir, vão ouvir a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, abençoe o coraçãozinho delas, ó Pai. Ajuda elas, ó Deus, a estarem atentas, ó Pai, à ministração das tias lá em cima. E que elas, ó Pai, recebam a semente da Tua palavra, Senhor, no coraçãozinho delas e que venha dar frutos para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Cuida delas, ó Pai, cuida das tias, ó Deus, e nesse momento em que estaremos aqui, Senhor, como igreja, também para ouvirmos a Tua palavra, ó Deus, que o Senhor venha falar aos nossos corações, usar a vida do Teu servo, Senhor Deus, com ousadia no Teu Espírito, Senhor. Por favor, Pai, fala conosco, queremos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus, amém. Eu nem vi aqui, estava tão atento na música. Se porventura você não entregou seu dízimo, pode fazer até o final, tá bom? Está convidando o irmão Helder para estar assumindo o púlpito. Precisar usar o celular. Pode orar por mim, ela já orou? Ela já orou? Tá ligado? Graça e paz, meus irmãos. Uma bênção muito grande estar aqui com os irmãos, estar compartilhando da palavra de Deus. Nosso Deus é grande, por isso é digno da nossa adoração. Abra sua Bíblia no Salmo de número 100. Salmo de número 100. Vamos estar compartilhando da palavra de Deus nesse belíssimo salmo. Salmo de número 100. Esse salmo é um hino de louvor, é um salmo de ações de graça, e é um convite do Senhor à igreja para adorá-lo e celebrá-lo com alegria, de coração, pelos feitos do Senhor em nosso favor, por aquilo que Ele tem feito pela nossa vida e por aquilo que Ele é. Então, na exposição aqui do Salmo, a gente vai ver essas passagens, esses temas, e vai ser muito edificante para a nossa vida. Salmo de número 100, diz assim: celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras. Sirvam ao Senhor com alegria. Apresentem-se diante dele com cântico. Saibam que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade.
Amém? Senhor, fale ao coração da tua igreja por meio da tua palavra. Teu povo está aqui, a noiva do Senhor. Que seja um tempo riquíssimo aqui, ó Pai, de exposição da tua palavra, e que juntos possamos ser edificados pela eterna e viva e eficaz palavra do Senhor, que segundo o profeta Isaías, ela vai e não volta vazia, mas cumpre o seu propósito. No nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o Salmo de número 100 é um salmo com apenas 5 versos, mas é de uma densidade teológica muito profunda. Só na leitura dos 5 versos aparece a palavra Senhor 4 vezes, no verso 1, no verso 2, no verso 3 e no verso 5. Senhor, o Iavé, que era o nome pessoal, pactual, era o nome aliancístico de Deus para os judeus, para a nação de Israel. Então, nesse pequeno salmo, aparece 4 vezes a palavra Senhor. Então, aqui eu já aprendo uma lição logo no início dessa minha mensagem, que quando nós nos reunimos como igreja, nós nos reunirmos para celebrar e para cultuar a Deus, o Senhor. Ou seja, nós prestamos a Ele um culto teocêntrico, cristocêntrico, não um culto antropocêntrico, voltado para o homem, para instituições, não. Quando nós nos reunirmos como igreja, é para adorar a Deus. Por isso que eu dei o tema desse sermão, celebremos com júbilo ao Senhor. Amém? Nós estamos aqui para celebrar o nosso Deus. A grande ideia desse salmo, que veio ao meu coração, é a seguinte: celebramos e servimos a Deus com alegria por aquilo que Ele tem feito por nós e por seus atributos de bondade, misericórdia e fidelidade. Alguém comentando o Salmo 100, disse o seguinte: este pequeno e bem conhecido salmo é uma convocação para cultuarmos a Deus por aquilo que Ele fez por nós e por aquilo que Ele é para nós. Então, nós estamos aqui nessa noite, saímos da nossa casa, nos reunimos aqui como igreja para prestar um culto ao Deus Trino, para prestar um culto ao Deus que se revelou, obrigado, meu irmão, que se revelou a Abraão e lhe fez promessas, que da sua descendência viria uma grande nação, e que dessa nação viria o Salvador, o Messias, o Cristo. Então é por isso que nós estamos aqui nessa noite, porque nós temos motivos para celebrar a Deus. Nós temos motivo para cultuar ao Senhor. E é por isso que nós estamos aqui. O primeiro verso, ele é muito interessante, a divisão do texto. O verso do Salmo, no verso 1 e 2, eu coloquei como título um convite celestial. Um convite celestial, do verso 1 ao 2. O primeiro verso, ele diz assim: celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras. Ele faz um convite para todos celebrarem com júbilo ao Senhor. Essa expressão, celebrem com júbilo ao Senhor, refere-se a um grito cheio de alegria, de entusiasmo. Podemos ilustrar
o que esse termo que expressa com a imagem de um rei que é coroado e se assenta no trono. E então todo o povo grita a uma só voz com grande alegria. Não há palavras, mas uma grande celebração. E nós se alegramos nessa noite porque nós estamos aqui para celebrar um rei que não recebeu uma coroa de ouro, mas recebeu em sua cabeça uma coroa de espinhos e foi levantado num madeiro para derramar o seu sangue em nosso favor, por amor à sua igreja. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite, para celebrar a esse Deus. E o interessante é que o Salmo 100, o verso 1, ele vai ecoar a mesma ideia do Salmo 98 e o verso 4, que diz assim: celebrem com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, gritem de alegria, exultem e cante louvores. Verso 5, cantem com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas, exultem diante do Senhor, que é Rei. Então nós estamos aqui nessa noite celebrando ao Senhor, que é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Eu penso que também o Salmo 95, o verso 1, 2, 3, o 6 e o 7, ele também vai nessa mesma pegada. Diz assim, Salmo 95, verso 1, 2, 3, o 6 e o 7. Venham, ele está convidando o povo para adorar. Cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Versos 6 e o 7. Venham, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor. Essa deve ser a nossa postura, a nossa atitude quando entramos na casa de Deus. Reverência ao Senhor, que é Rei Supremo. E o verso 7, Ele é o nosso Deus, e nós somos povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Eu gosto dessa analogia, ovelha e pastor, porque isso era muito peculiar para um judeu. Tanto é que nas parábolas que Jesus conta no Novo Testamento, ele vai usar elementos que eram muito de praxe da cultura da época, como o joio e o trigo, o pastor e a ovelha. Então ele trazia esses elementos na sua mensagem para expressar verdades espirituais. Então aqui é como se o povo fosse ovelha e tivesse Deus como seu pastor. Mas o que me chama a atenção aqui no verso 7 é essa expressão, Ele é o nosso Deus. Isso é muito interessante, Ele é o nosso Deus, alguém próximo de nós. O Salmo 46 e o verso 1, ele diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. É o nosso Deus, é o nosso refúgio. Jesus, ensinando os discípulos a orar, em Mateus capítulo 6, ele vai dizer o seguinte: Pai nosso que está nos céus. O Pai que é nosso, mas está nos céus. Ele está nos céus, mas é o nosso Pai.
Isso os teólogos vão chamar de transcendência e imanência de Deus. É um Deus que transcende toda a sua criação. Ele está acima de tudo aquilo que ele criou. Mas ao mesmo tempo, é um Deus que se relaciona com as suas criaturas. É um Deus pessoal. Amém, aleluia. É o Deus que está junto de nós. Por isso que o texto de Isaías 57:15, ele é muito precioso. Eu quero compartilhar com vocês nessa noite, que diz assim: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade e cujo nome é santo. Habito no alto e santo lugar, mas, uma conjunção adversativa aqui, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Olha que coisa tremenda. Um Deus que é alto, sublime, cujo nome é santo, habita na eternidade, mas que também está do lado daquele que é pobre de espírito, está do lado do abatido para vivificar. Então, se você veio aqui nessa noite com a sua alma abatida, com o seu coração aflito, você veio aqui para receber essa palavra do céu. Deus está do seu lado para vivificar você, para fortalecer a sua alma. Alguém comentando o verso 1, disse o seguinte: mas quem deve celebrar com júbilo ao Senhor? Todas as terras, diz o texto. Aqui, apesar do plural em nossa tradução, no texto hebraico temos o singular, uma unidade. Isto é, não só os israelitas que tinham acesso ao templo, mas a terra inteira é convocada a esta adoração cheia de alegria. Todos, de todos os povos, raças, tribos, línguas e nações, recebem do Senhor essa ordem para adorá-lo na beleza da sua santidade. É um convite do Senhor, quando nós nos reunimos, é para adorá-lo. Matthew Henry, que foi um pastor puritano, ele disse algo muito interessante acerca desse primeiro verso também. Ele disse assim: quando todas as nações forem discipuladas e o evangelho for pregado a toda criatura, então essa convocação será totalmente acatada. Chegará um dia, uma hora e um momento que todo o povo de Deus estará reunido em glória e juntos entoaremos na eternidade um só cântico de adoração ao Senhor. E esse dia vai chegar, porque é promessa de Deus. Então, no verso 1, o salmista nos convida a celebrar com júbilo, com grito de alegria ao Senhor, e ele estende esse convite a toda a terra. No verso 2, ele diz o seguinte: sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cântico. A NVI, ela diz assim: prestem culto ao Senhor com alegria, porque culto é serviço que nós prestamos a Deus. É um serviço santo ao Senhor. Por isso que ele vai dizer aqui no verso 2, sirvam ao Senhor com alegria. Meus irmãos, nós temos motivo de sobra para servir a Deus com alegria. Nosso Deus, ele tem feito maravilhas em nosso favor. Então, o salmista aqui, ele está nos convidando a uma adoração com alegria,
com júbilo ao Senhor. O Salmo 126, ele vai dizer algo muito interessante. Salmo 126, do verso 1 ao 3, ele vai dizer assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. É o motivo da nossa alegria, é aquilo que o Senhor tem feito ao nosso favor. Por isso devemos servi-lo com alegria. Filipenses 4:4, Paulo vai dizer o seguinte: alegrem-se no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. E quando Paulo escreve essa carta, a gente pensa assim, ele está falando de alegria, então ele estava vivendo um momento assim, muito bom da vida dele, né? Estava num resort na beira da praia. Não, ele estava numa prisão quando ele escreveu esse texto aqui. Alegrem-se no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se no Senhor. Em Deus, servi-lo com alegria. Provérbios 15:13 diz o seguinte: o coração alegre embeleza o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. A gente precisa pedir a Deus um batismo de alegria, irmãos. Aquilo que diz lá em Neemias 8:10, a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor, ela precisa inundar o nosso coração, a gente andar na rua feliz, alegre, cultuando ao Senhor. Precisamos, amados irmãos, dessa alegria. Aqui de Atos, capítulo 2, o verso 46, o início da igreja. Olha como os irmãos viviam em comunidade. Verso 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo o pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Então, eles se reuniam como igreja para cultuar o Senhor, e a alegria fazia parte daquela comunidade de fé. Então você veio aqui nessa noite para ouvir essa palavra. Sirva ao Senhor com alegria. Faça como Abacuque, como nosso irmão João comentou aqui, diante de toda aquela situação, a iminência da invasão babilônica para destruir o seu povo, ele foi e entoou aquele cântico maravilhoso: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. É possível, amados, em meio ao luto, em meio às vicissitudes da vida, a gente ser alegre. A alegria é o estado de espírito, é fruto do espírito.
Está lá em Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é amor e alegria. E o mais lindo é que hoje a alegria invade o nosso coração. A alegria do céu invade o nosso coração aqui na terra. Mas chegará um dia que nós é que invadiremos a alegria na eternidade com o Senhor. Com júbilo, com cântico de alegria. Em Lucas 10:17, tem algo muito interessante que Jesus disse. 10:17, Lucas 10:17 ao 20, no capítulo 10, ele envia os discípulos em missão, dá poder e autoridade para eles, e eles vão numa cruzada evangelística e eles voltam com um resultado muito satisfatório, e eles dizem assim para Jesus, Lucas narrando, então os 70 voltaram, cheios de alegria, dizendo, Senhor, em seu nome, os próprios demônios se submetem a nós. Jesus lhes disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que eu dei a vocês autoridade para pisar em cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, lhes causará dano. Agora, preste atenção no verso 20. No entanto, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Olha que maravilha. Eu creio que aqui Jesus está tratando o orgulho ministerial dos discípulos, que eles voltaram cheios de alegria, no teu nome, Senhor, os demônios se submetem a nós, os enfermos são curados. Aí Jesus fala, olha, a alegria de vocês, antes disso tudo, deve consistir em saber que o nome de vocês está escrito no livro do céu. Já parou para pensar nisso? Isso causa impacto e alegria no seu coração? O seu nome está escrito no livro do céu e ninguém pode apagá-lo? O A.W. Tozer vai dizer o seguinte, o cristão é um homem do céu, temporariamente vivendo na terra. Nós estamos no mundo, Jesus disse isso em João 17, mas não somos do mundo, somos peregrinos e forasteiros aqui. O irmão João Batista, em um dos nossos cultos aqui, ele disse algo muito interessante, eu anotei na minha Bíblia, algo que ele disse aqui, quando estava ministrando um louvor aqui para tirar a oferta, ele disse o seguinte, e é uma realidade muito pertinente para os nossos dias. Nós, como igreja, somos o povo mais feliz da terra. Olha que bênção que o nosso irmão compartilhou aqui, e eu anotei. Nós, como igreja, somos o povo mais feliz da terra. É o paradoxo da fé, aquilo que Paulo falou em 2 Coríntios, capítulo 6, e o verso 10. Como entristecidos, mas sempre alegres. Assim deve viver o crente. Entristecidos, mas sempre alegres. Sirvam ao Senhor com alegria. Apresentem-se diante dele com cântico. Porque quem serve a Deus com alegria, o louvor brota de um coração grato a Deus. Brota de forma espontânea, natural. Porque você serve a um Deus que é a fonte de toda a alegria. Louvado seja o nome do Senhor. No verso 3 e 4, aqui o salmista vai dizer o que Deus fez por nós. E é algo muito interessante. O que Deus fez por nós. Ele diz assim no verso 3, saibam que o Senhor é Deus. Devemos saber a quem adoramos, irmãos. Saibam que o Senhor é Deus.
foi Ele que nos fez, olha que maravilha, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Alguém comentando o verso 3 disse algo muito interessante. Disse assim: este saber tem a ideia de reconhecer publicamente ou confessar que o Senhor, o Deus que estabeleceu uma aliança com o seu povo, é o único Deus. Este saber é, portanto, uma confissão de fé. Saibam que o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Nós servimos a Deus, irmãos. Nós cultuamos a Deus. Nos rendemos a Deus, prestamos culto e reverência somente ao Supremo Deus que é Rei sobre toda a terra. Sobre toda a terra. Sobre toda a terra. E aqui algo muito interessante. Saibam que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez. A NVI diz assim: Ele nos criou. O nosso Deus, Ele nos criou. Nos criou. Nos criou. Em Gênesis, capítulo 2, e o verso 7 diz assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Olha que bênção, meus irmãos. O Deus eterno, Criador dos céus e da terra, soprou em nossas narinas o fôlego de vida e nos fez seres humanos viventes. Tem uma palavra aqui para fortalecer o seu coração. Nós não somos frutos de uma evolução. Nós fomos criados pela mão de Deus. Recebemos do Senhor o fôlego de vida. Somos a coroa da criação de Deus. Deus, o Deus eterno, nos criou. Foi Ele quem nos fez, e dele somos. Que interessante. Foi Ele quem nos fez, e dele somos. Dele somos. Eu gosto dessa expressão. Dele somos. Paulo vai dizer algo muito interessante. Em Romanos 14, 8, ele vai dizer assim: porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Olha que maravilha, meus irmãos. Quer vivamos, quer morramos, somos de quem? Do Senhor. Somos do Senhor. Somos de Deus por criação e por redenção. Isso me faz lembrar uma ilustração muito interessante de um menino que, com a ajuda do pai, ele criou um barquinho. Lindo barquinho. E certo dia ele foi brincar na beira do rio, e o rio, com a sua água movimentada, levou aquele barquinho para longe. E ele ficou muito triste. E passou-se um tempo, ele passou numa loja e viu lá na vitrine aquele mesmo barquinho que ele havia criado com seu pai. E ele foi até aquela loja e perguntou ao dono da loja, falou que aquele barquinho era dele, o dono falou que não era, que ele estava ali para ser vendido. Ele tinha um dinheirinho guardado, que ele guardava como mesada do pai, e ele foi lá naquela loja e comprou aquele barquinho, e ele saiu dali exultando de alegria, dizendo: agora esse barquinho é meu 2 vezes. Eu criei ele
e comprei ele. Isso aconteceu conosco também. O Senhor nos criou para a sua glória, o homem desobedeceu e caiu no seu estado de miséria. Aí ele envia do céu o seu Filho Jesus, e com o seu sangue nos comprou para si. E nós somos de Deus duas vezes. Ele nos criou e Ele nos comprou com o seu sangue. Por isso devemos celebrá-lo com alegria, com exultação a esse Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos, e somos o seu povo. Outra partícula aqui no texto muito interessante: somos o seu povo. Deus tem um povo e nós fazemos parte desse povo. Deus sempre teve um povo ao longo da história, sempre Ele teve um povo, e nós estamos aqui como povo de Deus, reunidos, adorando a Ele. 1 de Pedro 2,9 vai dizer o seguinte: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, e olha agora que maravilha, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que bênção! Povo de propriedade exclusiva de Deus. Porque antes de Cristo, nós éramos um terreno baldio. O mundo, a carne e o diabo faziam o que queria da nossa vida, porque num terreno baldio, todo mundo joga lixo, pode estacionar o carro à vontade, porque não tem uma supervisão ali. Mas quando o Senhor nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz, aí você passou a ser propriedade exclusiva de Deus. Aí você entende aquilo que 1 de João vai dizer: quem é de Deus, o maligno não lhe toca, porque você não é mais um terreno baldio, você é propriedade exclusiva do Senhor. Que maravilha! Propriedade exclusiva do Senhor. Propriedade exclusiva do Senhor. Que bênção, irmãos, que maravilha, nós somos povo de Deus, povo que vai morar no céu. Então aqui o texto diz: foi Ele que nos fez, dele somos, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Como eu havia dito antes, nós somos rebanho, somos ovelha do rebanho do Senhor. Jesus, em João 10, no verso 11, 14, 15, 16, ele vai dizer algo assim muito interessante. Ele, o bom pastor. João 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. O verso 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas. Jesus conhece você, conhece a mim, e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Que maravilha! Nós somos ovelha de um rebanho cujo pastor é Cristo. Cujo pastor é Cristo.
E Ele está nos alimentando nessa noite com a sua palavra. 1 de Pedro 2,25 diz assim: porque vocês estavam desgarrados como ovelhas, agora, porém, se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês. Nós estávamos desgarrados como ovelhas, mas agora somos ovelhas do rebanho de Cristo. Bênção pura, glórias ao nome de Deus. A imagem aqui, irmãos, é de Deus como pastor. O povo de Deus pertence a Ele e está sob o seu cuidado e proteção. São as ovelhas do seu pasto. Assim como Davi, que era também pastor de ovelhas, cuidava das ovelhas do pai, e quando vinha o leão e o urso, ele protegia as ovelhas do seu pai dos ataques daquelas feras. Assim também nós, ovelhas de Cristo, somos guardados pelo poder de Deus, somos guardados pelo Senhor. No versículo 4 diz o seguinte: entrem por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor, rendam-lhe graças e bendigam o seu nome. O átrio era o local dentro das dependências do templo, mas fora do lugar santo e do lugar santo dos santos. Sendo a porta a entrada, é como se dissesse: ao entrar para cultuar, entre com ações de graças, ou seja, entre com gratidão a Deus em seu coração. Quando o judeu entrava pelas portas do templo, chegando ali no pátio, ele devia entrar ali com ações de graças no seu coração, com gratidão a Deus pelo privilégio de estar na casa de Deus, adorando ao Senhor. E eu creio que essa deve ser a nossa motivação também, irmãos. Quando nós chegamos na casa de Deus, quando nós saímos dos nossos lares para vir para a casa do Senhor, nós devemos entrar pelas portas com gratidão no nosso coração e com o intuito de oferecer um culto a Deus. Essa deve ser a motivação do nosso coração, vir para a igreja para oferecer a Deus. Porque tem pessoas que fazem o contrário, vêm para a igreja para pedir. Isso não é errado, você entrar aqui no templo, na casa do Senhor, e pedir a Deus uma bênção, pedir a Deus uma cura, e Ele pode fazer porque Ele é Deus. Mas a intenção primária do nosso coração deve ser: eu vou para prestar um culto a Deus, eu vou para adorar o Deus que me redimiu da perdição eterna, eu vou para adorar o Cristo que morreu uma morte terrível no meu lugar. Eu estou acompanhando uma série de estudos do Paul Walsh, no livro de Provérbios, e ele disse algo muito interessante, que a nossa intenção de obedecer a palavra de Deus não é para receber bênção, mas é para honrar a Deus. Você obedece os mandamentos de Deus para honrar a Deus. Não pode haver uma troca. Ó, Deus, eu vou obedecer, mas você tem que fazer isso por mim. Não, você tem que obedecer para honrar a Deus. Deus, eu obedeço os teus mandamentos porque o Senhor é Deus. Fazendo isso, meus irmãos e irmãs, Ele sabe da sua necessidade. Ele sabe que você precisa e automaticamente Ele vai te abençoar, Ele vai fazer aquilo que você está pedindo a Ele. Mas primeiro você tem que se render a Ele num ato de adoração e contrição a Deus em primeiro lugar. E no verso 5, caminhando para o fim, o que Deus é para nós. Aqui no verso 5, tem algo muito interessante. Ele vai dizer assim: porque
ele vem dizendo: celebrem com júbilo ao Senhor, sirvam ao Senhor com alegria, entrem por suas portas com ações de graça, rendam-lhe graças, bendigam o seu nome. Por quê? Por que tem que haver essa devoção em nosso coração? Por que precisamos ter essa postura diante de Deus? Por conta de 3 atributos que o salmista vai expressar aqui. Porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre. E de geração em geração é a sua fidelidade. Então, quando nós se reunimos aqui, como igreja, nós temos que ter em mente esses atributos do Senhor. Deus é bom, foi até a temática aqui da festa do templo. Deus é bom, por isso estamos de pé. Porque Deus é bom em todo o tempo. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Salmo 107, o primeiro verso diz assim: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Deus é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Salmo 25, o verso 8. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. A Bíblia, em vários versos, ela diz que o nosso Deus, Ele é bom. Apesar das dificuldades que nós passamos, Deus, Ele é bom. Salmo 135, verso 3. Louvem o Senhor, porque o Senhor é bom. Cantem louvores ao seu nome, porque é agradável. É agradável louvar ao nosso Deus, porque o Senhor é bom. Isso aqui me vem à mente uma ilustração muito interessante de um rei que tinha um servo. E esse servo vivia dizendo para o rei: Deus é bom. O tempo todo esse servo dizia: Deus é bom, Deus é bom, e aquilo incomodava o rei. E esse rei, ele tinha o hobby de caçar, e gostava muito de caçar. E certo dia eles foram numa floresta, e chegando lá, o animal selvagem arrancou um dedo do rei. Aí o rei ficou furioso com aquele servo. Você diz o tempo inteiro que Deus é bom, e por que ele permitiu que eu perdesse um dedo aqui? Aí o servo falou: meu rei, Deus continua sendo bom. Ele ficou irado com o seu servo e lançou ele na prisão. Passou-se um tempo, ele voltou novamente para a floresta. E lá nessa floresta tinha uma tribo que tinha o costume de oferecer sacrifícios humanos aos seus deuses, e o rei foi capturado. E houve todo aquele preparo para oferecer ao rei a divindade pagã que aquela tribo servia. Só que o sacerdote observou que aquele rei não tinha um dedo, e a divindade não aceitava sacrifício com defeito, e aquele rei, ele foi liberado. E ele voltou para casa feliz da vida, e foi lá na prisão, olha, e falou para o servo assim: realmente, Deus é bom. Ele me livrou de uma situação que só Ele poderia me livrar. Mas aí o rei fez outra indagação: se Deus é bom, por que Ele permitiu que eu mantivesse você na prisão? Aí o servo falou: rei, Deus é bom, porque se eu estivesse com você, eu que seria o sacrifício. Então, em todo tempo, meu amado, Deus continua sendo bom.
às vezes vai acontecer uma situação difícil, que você não vai entender, mas você vai no final dizer, realmente Deus é bom. Deus, Ele é bom. O tempo todo. A bondade de Deus. Deus é bom. É o seu atributo imutável. Deus é bom. Segundo, e a sua misericórdia dura para sempre. Interessante, a misericórdia de Deus dura para sempre. Misericórdia é não receber de Deus aquilo que você merece, diferente da graça, que é receber de Deus o que não merece. Por exemplo, a salvação. Misericórdia é não receber de Deus aquilo que nós merecemos, que é a punição pelos nossos pecados. E o nosso Deus, diz o texto aqui, que a sua misericórdia, ela dura para sempre. Para sempre. O Salmo 108, verso 4, diz assim, porque a tua misericórdia se eleva acima dos céus, e a tua fidelidade até as nuvens. A misericórdia de Deus, ela não tem fim. Não tem fim, ela é eterna, é excelsa. Por isso que Lamentações de Jeremias vai dizer o seguinte, capítulo 3, e o verso 22 e o 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque se não houvesse misericórdia, seríamos consumidos por conta dos nossos pecados. Porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, porque grande é a sua fidelidade. Grande é a sua fidelidade. Eu gosto desse texto por demais, que diz que as misericórdias de Deus não têm fim. Eu fico imaginando, já pensou se a misericórdia de Deus fosse como uma senha? Fosse misericórdias contado, você só tem 10 por dia. Acabou essas 10 aí, o juízo vai vir. Acho que nas primeiras horas do dia a gente já teria gastado as 10, né? No contexto de trabalho, então, mas elas não têm fim, irmãos. É como um rio de água viva que flui. As misericórdias de Deus não têm fim. Se renovam a cada manhã. Porque é muito grande a fidelidade do Senhor. Eu gosto também daquele texto lá do Tiago, capítulo 5, e o verso 11. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem? Porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Nós servimos a um Deus que é cheio de misericórdia e compaixão. Então descanse o seu coração em Deus. Ele é cheio, é pleno de misericórdia e de compaixão. E por fim, e de geração em geração, a sua fidelidade. A fidelidade de Deus é a garantia de que Deus cumpre suas promessas e que, apesar das fraquezas do seu povo, Ele mantém sua aliança. É aquele texto lá de 2 Timóteo 2,13, que Paulo vai dizer o seguinte, se nós formos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. 2 Tessalonicenses 3,3, mas o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Meus irmãos, a fidelidade de Deus guardará você, fortalecerá você do maligno. Deus é bom, Deus é fiel
Deus é maravilhoso. Aplicações para nós ir para casa com o coração aquecido pelo Senhor. A primeira, como igreja, celebramos e servimos a Deus com alegria por tudo que Ele tem feito por nós. Jesus é a fonte da nossa alegria. Jesus é a fonte da nossa alegria. Salmo 16, 11. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente. Jesus é a fonte da nossa alegria. Segunda, como igreja, servimos um Deus que é bom, misericordioso e fiel. Não desanime. Provérbios 24, 10. Se você se mostra fraco no dia da angústia, é porque a sua força é pequena. Quando você atravessar pelos vales sombrios da vida, lembre-se, Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é fiel. Isso é um tônico divino para a nossa alma, para a nossa caminhada nesse mundo de tantas lutas, dificuldades. Não desanime, Deus é bom, misericordioso e fiel. Eu pedi ao irmão João, quero terminar com essa ilustração, para cantar o hino Sou Feliz com Jesus, porque a história desse hino é muito interessante, porque dá a entender que o autor, que ele compõe o hino Sou Feliz, se você não conhecer a história por trás do hino, você vai pensar que esse cara era o cara mais rico da terra, era o cara que tinha todos os bens possíveis para trazer paz e alegria para o seu coração, porque alguém que compõe um hino ou uma música Sou Feliz, pressupõe que a vida dele vai de vento em polpa. Mas olha só que história interessante. Esse hino foi escrito por Horatio Spafford. Olha só o que aconteceu com a vida dele. No ano de 1870, seu filho de apenas 4 anos morreu em consequência de uma febre muito forte. Então, ele era pai de 5 filhos e o seu filho morreu de febre. E na madrugada do dia 22 de novembro de 1873, no Atlântico Norte, o navio em que a família de Horatio estava se chocou com outro navio inglês e afundou em apenas 12 minutos. 226 pessoas morreram neste naufrágio, incluindo as 4 filhas de Horatio. Já tinha perdido um filho, agora, nesse naufrágio, ele perdeu 4 filhas. Somente 90 pessoas sobreviveram ao naufrágio, entre elas Anna Spafford, a sua esposa. Logo que chegou a um lugar seguro, após ter sido resgatada, Ana enviou um bilhete no dia 1º de dezembro de 1873 para o seu marido com uma triste mensagem: salva, porém só. E Horatio recebe a notícia da morte das suas 4 filhas, e ele já tinha perdido seu filho com 4 anos de idade. Em um momento de sua viagem, Horatio Spafford foi avisado que estava passando perto do local onde suas filhas haviam morrido no acidente e se sentiu profundamente comovido. Ele então voltou para a sua cabine e começou a escrever: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Então, aquele homem perdeu suas 4 filhas em um naufrágio. Ele chega lá no local onde elas foram engolidas pelas águas e começou a compor esse hino: sou feliz com Jesus, nos ensinando que é possível, em meio ao luto, em meio à angústia, em meio às tragédias, nós ter alegria no Senhor, porque a nossa alegria
não é uma alegria que independe das circunstâncias favoráveis. A nossa alegria é o Cristo que vive e reina em nós. Por isso que nós estamos aqui celebrando a Ele nessa noite. Abaixa sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, a Tua palavra, ela mexe com a nossa estrutura. A Tua palavra, ela nos coloca de joelhos diante do Senhor. Meu Deus, que mensagem profunda o Senhor compartilhou conosco nessa noite, no Salmo de número 100. Um salmo que nos convida a celebrar ao Senhor com júbilo, com alegria. Um salmo que nos convida a servir ao Senhor com alegria e a entoar cânticos de gratidão ao Senhor, porque somos povo do Senhor, somos do Senhor, foi o Senhor quem nos criou, somos ovelhas do Teu rebanho, ó Deus. E sabemos que o Senhor é bom, que a Sua misericórdia não tem fim e que a Tua fidelidade é de geração em geração. Obrigado, Deus, obrigado por compartilhar conosco da Tua palavra. Meu Deus, eu creio que entrou pessoas aqui nessa noite com o coração angustiado por conta das lutas que estão enfrentando, por conta da semana que está para vir. Não sabemos o que irá acontecer, porque o dia de amanhã não cabe a nós saber, pertence ao Senhor. Mas uma coisa temos certeza, que o Senhor estará conosco em todos os momentos da vida, independentemente do momento, ó Pai, que vamos passar, que sejamos como Horácio Spafford, que diante de tantas perdas pôde cantar: sou feliz com Jesus. Obrigado, Deus, obrigado. No nome de Jesus, fonte da nossa alegria, nós oramos ao Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus, né? É isso que a palavra de Deus faz, amados. Hebreus 4:12 diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada de qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Que coisa maravilhosa, que Deus possa estar abençoando nosso irmão Helder, né, que possa estar renovando a fé do teu servo para continuar a ser esse instrumento nas mãos dele. Não existe arma mais poderosa neste mundo, né? Possivelmente algumas armas poderiam matar milhões de uma vez só.